Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar em detalhes como foi o dia mais especial da minha vida, que foi o dia do meu parto, o nascimento da Melissa. Se você ainda não assistiu o vídeo do parto com as imagens lá do dia, eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo também na descrição o link para você depois ir lá assistir. E se você gosta desse tipo de vídeo de maternidade, ver vídeos de parto e relatos de parto, já deixa o seu gostei aqui embaixo para eu saber e não se esquece também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito para poder acompanhar os meus próximos vídeos sobre esse assunto e sobre outras coisas que eu falo aqui no canal. Então vamos lá, eu vou começar falando do dia anterior ao dia do nascimento. A Melissa nasceu no dia 9 de janeiro de 2020, mas no dia anterior eu fui fazer um ultrassom numa clínica que não era do meu médico. E aí chegando lá eu tava fazendo exame e a médica que tava me examinando, na hora ela me perguntou: Natália, você pretende ter parto normal ou cesárea? E aí eu falei: se Deus quiser, parto normal, né? Aí ela falou assim: então, é porque eu tô vendo aqui no ultrassom que o seu bebê tá com uma circular de cordão, que é quando o cordão umbilical tá dando uma volta no pescoço, né? E também você tá com baixo líquido amniótico. Então é bom você conversar com o seu médico, já que você quer ter parto normal, para ver como é que fica a situação e tal, se vai ser possível mesmo. Aí na hora que ela me falou isso, gente, meu mundo desabou assim, porque eu queria muito ter parto normal. E embora durante toda a minha gestação eu vim trabalhando na minha cabeça de que se fosse preciso na hora, né, se a Melissa estivesse correndo um risco de vida, ou eu também, se fosse preciso, se realmente fosse necessário ir para uma cesárea, não teria problema algum. Mas embora eu viesse trabalhando isso na minha cabeça, eu jurava que eu ia ter parto normal, porque a minha gestação toda foi super tranquila, sabe? Não tive nenhum problema, nenhum exame meu deu alterado. A Melissa também sempre se desenvolveu bem, né? Em todos os ultrassons que fazia, tava tudo certo com ela. Então assim, não tinha nada para dar errado, sabe? Tudo indicava que eu ia ter parto normal, ela já tava até viradinha e tal. E aí, no meu último ultrassom, sabe? Eu tava de 39 semanas e 3 dias nesse dia. No meu último ultrassom, a médica vem e me fala uma coisa dessas. Eu fiquei assim muito abalada, muito chateada, voltei para casa chorando, porque para mim, nossa, já tinha acabado meu sonho ali, sabe? Aí nesse mesmo dia eu tinha consulta com o meu médico de tarde. Isso foi de manhã e de tarde eu tinha consulta com o meu médico. Aí eu cheguei lá no consultório, já meio triste, assim, desanimada, né? Mostrei para ele os exames, contei tudo. E aí ele falou assim: Natália, calma, né? Calma, porque uma circular de cordão não é um indicativo de cesárea, não necessariamente precisa fazer uma cesárea nesse caso, e também você não tá com baixo líquido amniótico, você tá assim, no limite inferior do normal, mas é só a gente ir observando e a princípio a gente vai seguir com o plano de fazer o parto normal mesmo. E aí nessa hora, gente, eu lembro que me deu um alívio, assim, eu fiquei super feliz e eu realmente vi como é importante a gente escolher bem o médico que vai acompanhar a gente durante a gestação. É claro, tô falando nos casos de quem vai fazer, né, pelo plano ou então pagar particular. Como é importante a gente conhecer o médico que a gente tá passando, sabe? Conhecer o histórico dele, confiar muito nele também. Aliás, essa é uma dica que eu dou para quem tem plano de saúde, é você pedir pro seu plano, e eles são obrigados a te darem uma lista com todos os médicos, contendo lá a porcentagem de cesáreas e a porcentagem de parto normal que cada médico fez. E aí eu lembro que na época eu escolhi assim, dentro do meu plano, o melhor médico que eu tinha nessa questão de parto humanizado, sabe? O médico que eu tinha mais chance de ter um parto normal. Tanto que o que eu escolhi, ele nem é da minha cidade, ele é da cidade vizinha, então eu sempre ia pra lá nas consultas, mas eu quis escolher, assim, o que eu tinha mais chance mesmo, o que tinha mais porcentagem de partos normais realizados, pra eu poder ter o meu parto humanizado que eu tanto sonhava. E aí na hora eu fiquei bem mais tranquila, né? Voltei pra casa mais aliviada, porque o plano do parto normal ainda tava de pé, né? E aí naquele mesmo dia eu fiquei em casa no resto da tarde, chegou de noite, eu fui mexer no computador pra resolver umas coisas do trabalho e acabei ficando até de madrugada lá. Eu saí do computador, era por volta de umas 2 horas da manhã, o Felipe, meu marido, já tinha ido dormir. E aí eu saí do computador, fui no banheiro pra me preparar pra dormir, escovei meus dentes, fui fazer xixi e a hora que eu me limpei, eu percebi
percebi que tava saindo um pouquinho de sangue. Aí na hora eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso é normal? Será que não é? É um bom sinal? Não é? O que é isso? E aí meu coração já começou a bater mais forte, porque, nossa, eu não tava esperando nem um pouco que a Melissa viesse naquela semana. Eu tava de 39 semanas e 3 dias, não sei se eu já falei isso, mas eu não tava imaginando. Então eu fui meio que pega de surpresa, assim, sabe? E aí saiu um pouquinho de sangue e junto com o sangue também saiu um pouquinho de líquido, mas foi bem pouquinho, assim. Aí na hora eu acordei o Felipe, contei pra ele, né? E aí a gente ficou, nossa, mas o que é isso que tá acontecendo e tal? E por fim eu descobri que o que tava acontecendo ali era que o meu tampão tinha saído. O tampão basicamente é o que fica tampando a entrada do útero durante a gestação pra impedir que as bactérias cheguem até o bebê, né? Então assim, quando o tampão sai é porque as coisas estão começando a acontecer. E aí depois eu realmente vi que era o tampão que tinha saído, porque eu olhei lá no vaso sanitário, né? É tipo uma gosminha assim que sai e pode ter sangramento também. Mas o líquido que estava saindo, eu não sabia se era minha bolsa que tinha se rompido ou não. Porque sempre me falaram que quando a minha bolsa se rompesse, eu ia saber que era como se a gente estivesse fazendo xixi, tipo, escorria assim pela perna. Era tipo a gente fazendo xixi sem controle, sabe? Formava uma poça e tal. Então eu fiquei esperando que isso acontecesse, mas estava saindo muito pouquinho líquido. Aí na hora eu não soube se era ou não, se tinha se rompido ou não. Eu tava esperando vir uma cachoeira, mas não veio. E aí naquele momento, eu e o Felipe, a gente ficou assim conversando, né, naquela expectativa de o que será que vai vir pela frente, será que ela vai nascer hoje, será que não vai, como é que vai ser. E aí a gente aproveitou também para arrumar as nossas coisas que a gente ainda não tinha arrumado, porque como eu falei, eu não tava esperando que ela viesse aquela semana, eu achei que ela ia vir assim de 40 para frente, e aí as nossas coisas não estavam prontas, né, a minha mala nem a mala dele para levar pro hospital. Aí a gente aproveitou, arrumou as malas, a gente nem ligou pro médico nesse momento, porque tava de madrugada e eu tava super bem. O que eu comecei a sentir nessa hora foram uns pródromos, que são umas contrações assim que não são ritmadas e também não tem dor, sabe? É só mais um incômodo, assim, um leve desconforto que vem, depois fica um tempão sem sentir nada e tal. Só comecei a sentir isso. É uma coisinha bem leve, assim, que não dói nem nada. Então a gente ficou arrumando as nossas coisas, conversando, imaginando como seria e tal, até que deu 5 horas da manhã, e aí às 5 horas eu falei, vamos ligar pro médico, né, e contar o que aconteceu. Aí o Felipe ligou pro médico, o médico falou, 7 horas da manhã então, vamos marcar de se encontrar lá no hospital para eu poder fazer o exame de toque e ver como é que tá evoluindo isso aí. Aí quando deu 7 horas a gente foi pro hospital, chegando lá o médico fez o exame e viu que a minha bolsa realmente tinha se rompido, mas eu não tava tipo com dilatação, assim, eu não lembro exatamente o que ele falou na hora, mas se tava era com 1 ou 2 dedos, assim, nada muito significativo, porque ele liberou a gente para voltar para casa, né? Não, na verdade ele pediu lá no hospital mesmo pra gente fazer o cardiotoco, né, que é o exame para ver, monitorar os batimentos da Melissa, pra ver como é que ela tava e tal. E aí eu fiz, e como tava tudo certo e eu tava me sentindo bem, o médico liberou a gente pra voltar pra casa e falou que de tarde a gente se encontrava lá no consultório dele pra ele fazer um novo exame de toque e ver como é que tava evoluindo. Aí eu voltei pra casa, cheguei aqui em casa, aproveitei pra tomar banho, fiquei fazendo exercícios na bola de pilates, né, pra ajudar no trabalho de parto. Nessa hora também meus pais vieram aqui pra casa, vieram trazer comida pra gente, marmitex, porque já tava quase na hora do almoço e eu ainda não tinha comido nada. Então aproveitei pra ficar aqui conversando, comendo um pouquinho. Mas aí por volta do meio-dia, assim, as dores começaram a aumentar. E aí as contrações começaram a vir com mais frequência. E aí eu comecei a sentir dor, e eu tava me sentindo meio fraca. Tipo, sei lá, parecia que eu ia desmaiar, assim, sabe? Eu tava meio fraca. E aí era dor, e vinha aumentando, e eu não tava mais aguentando. E aí eu falei pro Felipe, liga pro médico, fala pra ele que eu não vou aguentar esperar até de tarde pra ir no consultório dele, eu preciso ir agora pro hospital. Eu tava com um pouco de receio também de ficar no caminho até o hospital, dentro do carro, sentindo dor, sabe? Eu queria já estar, tipo, no meu pior momento, assim, já lá no hospital. Eu não queria ficar sentindo dor no meu percurso até o hospital, dentro do carro, porque eu queria, sei lá, me mexer, agachar, deitar, gritar, sei lá, o que quer que fosse, mas eu não queria estar dentro do carro nesse pior momento de dor. Então eu já
já queria ir pro hospital antes, já queria estar lá no hospital, né? Então eu falei pro Felipe, já liga pro médico, fala que eu não tô aguentando, que as dores estão muito fortes e que eu quero ir pro hospital. Aí o médico falou, beleza, né? Vamos pro hospital então, já que ela não tá aguentando esperar, e lá a gente faz mais um exame de toque. Aí no meio do caminho eu liguei pra minha doula e eu falei pra ela que a gente tava indo pra lá e tal, pra gente se encontrar lá no hospital. O hospital, ele ficava na cidade vizinha também, mas era pertinho, porque eu moro no final da minha cidade, então em menos de 15 minutos a gente já tava lá. Aí chegando lá, o médico, ele fez um outro exame de toque e viu assim que já tava um pouco mais dilatado, não lembro quanto também, já tava com dilatação suficiente e eu já tava com a contração ritmada o suficiente para dar entrada lá na internação. Aí ele falou que a gente já podia dar entrada e que ele encontrava com a gente lá na sala de parto. Então o Felipe foi lá na recepção resolver as papeladas para dar entrada lá na internação, e enquanto isso eu fiquei lá fora no hospital andando junto com a doula. A minha doula, ela acabou levando uma outra doula também, então por fim eu tive duas doulas me auxiliando lá no parto. E aí a gente ficou andando ali fora para poder ajudar, né, nesse trabalho de parto. Andar ajuda bastante, e elas também queriam ficar, sei lá, conversando comigo para me distrair e tal, para o tempo passar mais rápido. Só que, gente, nessa hora, nossa, eu já tava sentindo tanta dor, mas tanta dor, que tudo que eu queria era ficar sozinha, em silêncio, tipo em posição fetal, assim, ou deitada, estirada lá no chão do hospital. Tinha hora que eu queria deitar e gritar, sei lá. Eu não queria ficar andando, eu não queria ficar conversando, mas aí eu fiquei pensando, não, eu vou andar, eu vou conversar, né, vamos esperar aqui o tempo passar, quem sabe ajuda um pouco, é bom que eu ande, porque isso ajuda no trabalho de parto e tal. E tava fazendo um calor, porque isso foi em pleno janeiro, e tava quente, sabe, bem de tarde, eu tava me sentindo fraca, como eu falei pra vocês, mas enfim, fiquei lá andando até que o Felipe terminou de dar entrada na papelada e a gente foi pra sala de parto. Isso foi por volta de umas 3 horas da tarde. Aí dali pra frente, gente, eu não lembro de quase nada. Eu lembro assim que eu cheguei, fui lá pro chuveiro, sentei num banquinho lá e deixei a água do chuveiro, a água quente, cair nas minhas costas pra ver se melhorava um pouco a dor. E ali nossa, eu tipo não lembro de praticamente nada, porque eu fui pra Partolândia. Eu não sei se você sabe o que é isso, depois você pode dar uma pesquisada aí, mas eles dizem que tem algumas mulheres, isso não acontece com todas, mas aconteceu comigo. Eles falam que as mulheres, elas vão pra Partolândia, né? Elas visitam a Partolândia. E é muito engraçado pensar isso, porque eu não imaginava que era real. Durante a gestação eu até li sobre isso, mas nem dei muita bola, sabe? Na hora também nem lembrava disso. Mas depois que eu fui conversar com a minha doula, que eu realmente percebi que eu fui pra Partolândia, eu visitei a Partolândia, e basicamente você fica assim num estado totalmente fora dessa realidade, sabe? Você fica assim em outra dimensão, você fica desligada, você fica em stand-by, assim, você fica off do que tá acontecendo aqui, sabe? Dessa realidade. Então assim, as pessoas falavam, eu nem escutava as pessoas falando, entrava enfermeira na sala, entrava o médico pra fazer exame em mim, pra medir minha pressão, alguma coisa. Nossa, eu nem lembro disso. É muito, assim, são só alguns flashes que eu tenho na cabeça de alguns momentos. Eu lembro de mim lá no chuveiro, depois eu lembro que eu tava já deitada na cama pro médico vir me examinar. Depois eu tava na bola de pilates lá, agachada. Tipo assim, são só flashes, só algumas picadinhas, assim, de memórias que eu tenho, sabe? Porque a gente fica num outro estado, numa outra dimensão, numa outra realidade, assim. Eu acho que é como se a gente estivesse drogada, sabe? É até engraçado de falar, mas eu imagino que seja assim. A gente tá meio drogada, sem saber o que tá acontecendo. A gente fica meio, o quê? E é muito doido isso, mas é real, porque aconteceu comigo. Aliás, se você aí que tá me assistindo já é mãe, e se isso aconteceu com você também, ou algo semelhante, se você visitou a Partolândia, deixa aqui embaixo nos comentários como foi a sua experiência, o que você sentiu na hora, quais sensações você teve, que eu vou amar saber, e saber também que eu não sou louquinha, né? Que isso realmente acontece com algumas mulheres. Então eu não lembro de muita coisa desse período, eu não lembro exatamente como foi a evolução do trabalho de parto, de quantos centímetros eu tava, quanto tempo demorou para dilatar tantos centímetros, isso eu não lembro muito bem. Eu só lembro assim que eu sentia muita dor, era muita dor, a dor é muito forte. Assim, sem brincadeira, eu confesso pra vocês que a todo momento eu queria desistir. Tipo,
A todo momento, assim, eu falava que eu não ia aguentar, que eu queria desistir, sabe? Que eu queria anestesia. Eu não fiquei pensando assim, não, eu sou forte, eu consigo, vamos lá e tal, não, eu vou conseguir. Não, tudo que eu pensava era desistir. Eu lembro que eu ficava assim, no chuveiro, enquanto eu tava no banquinho no chuveiro, eu só ficava grudada no apoio que tinha aqui, com a cabeça baixa assim, de olho fechado. Eu passei a maior parte do tempo desse jeito. E eu ficava assim, esperando a próxima dor, sabe? Vinha dor, eu sentia aquela dor, e aí quando passava, eu só ficava esperando a próxima dor. E aí eu lembro que cada vez que eu sentia dor, eu falava assim, não, eu vou aguentar mais uma, vou tentar aguentar mais uma, né? Vamos ver o que vai dar, vou tentar aguentar mais uma. Mas a todo momento eu queria desistir. Não é fácil, não é fácil, mas graças a Deus, assim, eu tive uma doula excelente, as duas, aliás, que estavam lá comigo. O Felipe também foi, assim, de uma ajuda muito grande, sabe? Ele conversando comigo, ele me incentivando. Então, é muito importante que você tenha alguém ali naquele momento pra não te deixar desistir, porque, sei lá, pelo menos comigo, tudo que eu queria era desistir naquela hora. Eu fiquei nesse estado até o período do expulsivo, que é quando a Melissa já tava pra sair já. Então eu só lembro de ouvir alguém falando assim, prepara tudo que ela vai nascer. Nesse momento, eu assim, voltei pra minha realidade, eu retomei consciência do que estava acontecendo ali. Eu lembro que nesse momento, no período expulsivo, eu estava de corpo e alma ali, presente naquele momento no que estava acontecendo. Antes disso, eu tava totalmente avoada, não lembro de nada. Mas no período expulsivo, eu lembro que eu voltei, retomei a consciência, voltei pra realidade, eu comecei a fazer a força ali pra Melissa sair. Nesse momento eu lembro que elas prepararam todas as coisas, colocaram umas luzes lá, colocaram uns panos e tal, eu sentei na banquetinha que eu ia ter a Melissa ali, o Felipe sentou atrás de mim pra me dar um apoio, me ajudar a fazer força, e ali eu fiquei fazendo a força pra Melissa sair. Eu lembro que a minha doula, ela ficava falando, Natália, você tem que fazer força só na hora que vier a contração. E eu realmente, eu só fazia força na hora que vinha a contração, na hora que o corpo pedia pra fazer força. Você sente seu corpo querendo fazer força. É nessa hora também que você tem que fazer força. E aí eu fiquei fazendo isso, até que eu comecei a sentir a Melissa saindo. Você sente o corpo assim do bebê passando, sabe? Lá pelo canal ali. E aí, quando a Melissa começou a sair, que eu comecei a sentir ela saindo, ali embaixo, aquela região, gente, começou a queimar. Eles chamam de círculo de fogo. Não sei se todas sentem isso também. Mas começou a queimar. Você sente assim um negócio pegando fogo. Você sente ardendo ali naquela região. Tá pegando fogo, bicho! Que é bem na hora da passagem do bebê, sabe? E aí eu lembro que eu senti ela passando, eu senti ardendo. E aí eu tava tentando fazer força só quando viesse a contração. Mas eu lembro que eu acabei fazendo força na hora errada. E disso eu me arrependo um pouco, porque eu tava ali naquele momento sentindo a Melissa passar e eu só queria que tudo aquilo acabasse logo, sabe? Que ela nascesse logo. Então a contração veio, eu fiz a força junto com a contração e aí a contração passou e eu continuei fazendo força. Só que isso acho que causou uma laceração muito grande em mim, sabe? Foi um negócio feio, assim, ela saiu rasgando tudo e aí eu tive uma laceração muito feia, acho que muito pelo fato de eu ter feito força na hora errada. Então assim, eu me arrependo um pouco disso, mas na hora, gente, nossa, eu só queria saber dela nascer logo. Então eu acabei fazendo força até no momento que não devia, e aí ela nasceu logo, tanto que ela nasceu muito rapidinho, foi tipo, puf, assim, a Melissa já saiu, porque eu tava fazendo força até quando não devia. Mas depois que ela nasceu, gente, ai meu Deus, que sentimento maravilhoso. Nossa, é uma mistura de sentimentos assim na hora, sabe? É uma sensação maravilhosa e realmente só quem já viveu sabe. A hora que você vê assim seu filho pela primeira vez, meu Deus, é um sentimento maravilhoso. É inexplicável. E aí eu lembro que na hora eu tava sentindo tipo muita alegria, muito amor, misturado assim com um alívio, misturado com, sei lá, eu tava em choque, meio surpresa também com o que tava acontecendo ali no momento. Eu tava tentando entender tudo aquilo, era tudo muito novo pra mim, sabe? Aí eu lembro que na hora a Melissa já veio pro meu colo, em seguida assim, logo que ela nasceu, ela já veio pro meu colo. E eu lembro do médico pegando no cordão umbilical dela, segurando assim, e ele viu e falou
que os batimentos do cordão ali estavam um pouco baixos. A Melissa não tinha chorado nem nada. Aí ele começou a mexer assim na Melissa, meio que tentando, sei lá, dar uma animada nela, ver se ela despertava, se ela tinha alguma reação, porque ela tava bem molinha, sabe? E aí ele ficou chamando a Melissa, Melissa e tal, pra ver se ela tinha alguma reação. Mas na hora, nossa, eu nem me preocupei, eu nem tava entendendo o que tava acontecendo ali, sabe? Então não me preocupou, assim, nossa, será que ela tá bem? O que tá acontecendo? Né? Eu nem tchum, eu só fiquei ali meio em choque, assim, meio extasiada com ela no meu colo. E aí o médico tentando dar uma reanimada nela, mas isso durou só alguns segundos também. Logo ela já começou a chorar, já voltou, e aí fez xixi na gente. Eu lembro que eu tava segurando ela, comecei a sentir um líquido quentinho escorrendo assim pelo nosso corpo. Ela tava fazendo xixi, e aí já ficou tudo bem ali. E, nossa, é muito incrível, muito incrível. Aí a gente ficou um tempinho, alguns minutos ali com ela, só que eu não estava muito bem. Eu tava me sentindo assim, meio fraca, com a sensação de que eu ia desmaiar e tal. Então eu não pude ficar muito tempo com ela no meu colo e também não pude amamentar ela logo ali que ela nasceu, porque eu já tive que deitar, já tive que ir lá pra cama pro médico poder fazer, né, costurar o que precisava e tal, e eu receber alguma medicação, porque eu já tava meio malzona, assim, sabe? Aí nessa hora a enfermeira pegou a Melissa pra fazer lá os procedimentos que precisava, né? Tirar as medidas dela e tal. Mas tudo isso foi feito lá dentro do quarto, do meu lado lá. Ele em nenhum momento levaram a Melissa pra longe de mim. E aí o Felipe ficou ali com ela e tal. E aí o médico tava me costurando, né? Porque como eu falei, a laceração foi feia mesmo. Aí quando o médico terminou de fazer ali o que precisava ser feito, eu lembro que eu fui assim levantar um pouquinho da cama, né? E aí eu apaguei, tipo, desmaiei legal. Ali eu fiquei, nossa, nem sei o que aconteceu ali naquele momento. Eu sei que eu desmaiei, apaguei. E depois disso, eu só lembro assim quando eu acordei, porque eu retomei a minha consciência, mas eu ainda tava de olho fechado, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar nada, mas eu tava pensando, e tudo que eu pensava nessa hora era: eu estou morrendo, mas eu não quero morrer. E aí eu ficava orando assim pra Deus não me deixar morrer, porque eu queria ver minha filha, eu queria cuidar da minha filha e tal. Então eu só conseguia pensar nisso. Eu lembro de ouvir vozes, né, dos médicos conversando. Tava o meu médico, chegou um outro médico na sala também, e eles falando sobre mim, sobre a minha pressão e tal. Mas eu lembro de não conseguir, sabe, reagir a nada, assim. Eu só tava de olho fechado e pensando: não quero morrer, eu não quero morrer, parece que eu tô morrendo, parece que eu tô morrendo. Era isso que eu pensava. Mas aí aos poucos, assim, acho que eu fui voltando, né? Eu lembro do médico falando: ah, ela tá voltando e tal, e me chamando: Natália, responde e tal. E aí eu fui voltando, consegui abrir o olho, consegui dar um sorriso, depois falei alguma coisa, e aí aos poucos, né, fui me restabelecendo. Não sei quanto tempo isso durou. Eu sei que a minha pressão ficou baixíssima. O Felipe não lembra exatamente quanto que foi, porque ele que tava lá na sala na hora, né? Mas a minha pressão ficou muito, muito baixa. Eu não sei quanto tempo tudo isso aconteceu, mas assim que eu voltei também eu não pude sentar. Eu fiquei lá um tempão deitada. A enfermeira veio e me deu banho deitada na cama mesmo. E aí depois eu fui pro quarto que eu ia ficar com a Melissa e com o Felipe. E aí aos poucos eu fui levantando devagarzinho, ainda meio deitada, e aí a enfermeira me ajudou, né, a amamentar a Melissa e tal, e aí eu fui melhorando. E aí a gente ficou 2 dias no hospital, mas assim, eu não fiquei 100% ainda. Aliás, mesmo depois de voltar pra casa, eu ainda fiquei dias e dias, assim, me sentindo meio fraca, sabe? Tava com anemia também. E aí a gente ficou esses 2 dias lá no hospital, mas eu não podia levantar muito, eu tinha que levantar, assim, com a ajuda do Felipe. Então quem ficou a maior parte do tempo com a Melissa no colo, ou indo lá dar banho nela, ou levando ela pra fazer os exames e tal, foi o Felipe. Eu só pegava ela, assim, pra amamentar, deitada, né, e já logo entregava pra ele. Mas foi uma experiência maravilhosa. Assim, um sentimento único, só quem passa sabe como é. E embora eu tenha passado por esses momentos ruins, né, tenha tido essas dificuldades, a dor que é muito, muito forte, eu perdi muito sangue, eu tava fraca, acabei desmaiando depois, a laceração que eu tive foi grande também. Apesar de tudo isso, eu falo pra minha mãe: eu faria
faria tudo de novo e se Deus quiser, no meu próximo filho, eu também vou ter parto normal, parto humanizado, porque é uma experiência incrível, porque é um sentimento muito gostoso, sabe? Você tá ali na sala e todo mundo que tá ali com você, seu marido, as enfermeiras, a doula, quem quer que seja, tá todo mundo ali naquela expectativa, sabe? Esperando a hora em que o bebê vai nascer, e aí o tempo vai passando e tá cada vez mais perto, e a gente fica assim, ah, ela tá chegando, ela tá chegando, ela tá chegando. Então, esse sentimento é muito gostoso, de saber, assim, que a hora tá se aproximando, sabe? De saber que tá dilatando, que tá chegando e a gente vai se conhecer logo, logo. É muito, muito bom. Ah, gente, só mais uma coisa que eu esqueci de dizer no vídeo é que eu não precisei fazer o uso de ocitocina, né, para induzir o trabalho de parto. Então foi totalmente natural e o meu trabalho de parto durou poucas horas, pelas minhas contas, assim, foi tipo umas 4 ou 5 horas no máximo, então foi bem rapidinho. E obviamente também eu não precisei de episiotomia, né, que é o cortezinho lá embaixo. Embora eu tive uma laceração grande, o nosso corpo ele reage melhor, ele cicatriza melhor a uma laceração do que uma episiotomia. Então quanto a isso eu tava tranquila. Bom, esse foi o meu relato de parto, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade que queiram saber sobre esse dia, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, tá bom? E é isso, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!